Então, bom dia mais uma vez aí, meu povo, para os senhores e as senhoras e as senhoritas e os senhoritos. Aula passada, a gente começou, galera, a ver a questão das energias térmicas envolvidas num sistema termodinâmico, né? E a gente viu que o trabalho realizado por um gás tem a ver com a variação do volume desse gás. Então, se o seu gás ele se expande, é porque a gente diz que o trabalho foi realizado pelo gás, né? E se o gás ele é comprimido, é porque o ambiente, ou seja, o meio externo, realizou um trabalho sobre esse gás, beleza? E aí, no final da aula, a gente falou um pouquinho sobre energia interna, né? Essa energia interna, galera, ela está associada a um bocado de coisas dentro do gás, tá bom? Inclusive, se você for pensar coisas que não são gases, sei lá, água, líquidos, você tem ali um bocado de ligações, de estruturas que somam energias dentro do seu sistema. Né? Então, assim, a conta da energia interna ela é muito mais complexa do que parece. Muito mais complexa do que parece. Porém, quando você lida com gases ideais, você pode simplesmente pensar na média da energia cinética, né? Porque aí, se você tem a média da energia cinética, você está considerando a única energia que nós partimos de princípio dentro do seu sistema, porque você pega o gás ideal e fala, olha, o gás ideal são bolinhas se mexendo. Ponto. E facilita muito a nossa vida. Tá bom? Hoje, hoje nós vamos começar a atrelar essas informações, né, das energias térmicas envolvidas. O que acontece, galera? Todo e qualquer sistema físico envolvido por um ambiente, ele troca energia com esse ambiente, certo? Todo e qualquer sistema físico envolvido por um ambiente, ele tem isso. Um sistema isolado, não. Um sistema isolado é um sistema onde o sistema é ele mesmo, não tem ambiente externo, né? Agora, todo sistema que está envolvido por um ambiente, ele vai trocar energia com esse ambiente. E aí, galera, essa troca energética, ela se dá de duas maneiras. Ou você tem calor sendo trocado entre o ambiente e o sistema, pode crer, ou você tem realização de trabalho. E essa realização de trabalho está associada a você expandir ou comprimir o sistema. O que sobra dessa troca fica armazenado no sistema. E essa forma de armazenamento no sistema a gente vai chamar de energia interna. Beleza? Então a ideia é o seguinte, cara, todo e qualquer sistema funciona assim. Se você pensar, por exemplo, no ventilador da sua casa. O que o ventilador faz? Ele pega energia da tomada, beleza? Essa energia entra no sistema, então é o ambiente fornecendo energia para o sistema. Aí o ventilador pega essa energia que chegou e faz duas coisas com ela. Bota a pá para rodar. Ou seja, realiza um trabalho. É um trabalho mecânico ali sendo realizado. Movimentação da pá. 2, tem aquecimento do motor. Então, tem transformação de energia em energia térmica. Beleza? Então, você tem aí duas coisas acontecendo. O calor veio de fora, entrou no sistema, o sistema pegou esse calor e transformou em duas coisas: trabalho e aquecimento. Vamos botar assim. O seu corpo é assim também. Por quê? Você ganha energia do ambiente através dos alimentos, por exemplo. Essa energia entra em você e o seu sistema faz essa energia se transformar em movimentação do sangue, coração batendo, cabeça funcionando, os órgãos funcionando. Então, envolve um gasto energético, né, para essa coisa acontecer. Tanto é que quando você está dormindo, você também está gastando energia, porque seu corpo está funcionando enquanto você dorme. A sua cabeça está em modo stand-by, mas o seu corpo está funcionando. Né? O seu coração precisa bater, o seu pulmão precisa respirar, as coisas estão acontecendo. Se você comer uma coisa, precisa digerir aquilo. Então, está tudo funcionando. Só que você precisa manter a temperatura do seu sistema constante. Né? Então, existe ali uma energia gasta para você manter a energia interna também acontecendo. Então,
todos os sistemas físicos, galera, têm essa troca de energia, tá? E nós vamos amarrar essa troca de energia através do que nós vamos chamar de primeira lei da senhora termodinâmica. Deixa eu compartilhar aqui. Diga, Thiago. Beleza? Fala. Começando. Aqui, eu tava olhando pro ventilador aqui, dando bobeira. Por que não aquecer a parada toda? Porque o quê? Eu fico pensando, eu não analisei muito bem não, mas eu pensei rápido assim, por que não aquece? Porque ele tá botando o ar todo pra ir pra frente, velho. Porque ele não aquece? Porque, ué, se a ideia da temperatura é velocidade, né? A energia cinética no gás, vamos dizer assim, né? Ele aquece? Não, ele, tipo assim, porque o ventilador a gente tem a intenção que ele esfria, né? Resfria o ambiente. Eu assim, porra, esse negócio não tá aquecendo, não é possível, cara. Mas tipo, põe aquele motorzinho atrás, tipo, tá quente. Isso. Não, sem ser a bobina lá dentro do motor. Eu falo, pelo fato dele estar jogando as partículas de trás dele pra frente, né? Eu falei assim, pô, essa parada não tá aquecendo o ambiente, não. Ele tá meio que resfriando. É porque, na verdade, o Thiago, ele empurra o ar, né? Então ele te dá uma sensação de que está resfriando, porque ele tira de perto de você o ar quente que está perto de você. Então, quando ele faz isso, ele abaixa a pressão, né, do ambiente daquela região, porque ele está empurrando um pouco de ar para lá. E aí isso você tem a sensação de que você está perdendo energia, porque o ar novo que chega para você, ele rouba mais energia de você. E você tem essa sensação aí. Diga, Edson. Essa é a mesma explicação do café, não é? Dá para aplicar também. Exatamente. Aquela que você deu na aula mostrando... eu esqueci a equação. A distribuição de velocidades. É o exatamente. mesmo princípio. Mesmo princípio. Beleza. Você está tirando do sistema uma camada de ar que está trocando calor com você e ela já está quente por estar próximo de você. Então você tira ela dali e aí entra uma camada de ar nova, porque na verdade o ventilador ele não esfria ninguém, ele apenas troca o ar, né? Ele faz o ar circular e aí o ar circulando ele dá uma sensação de refrescância. Por quê? Porque ele tira o ar que estava ali quente e manda embora. Aí esse ar ele se esfria em algum lugar. E depois ele volta de novo, ele volta com a temperatura menor. Então você tem ali uma circulação de ar no sistema que dá uma aliviada, entendeu? Porque o ar parado, né, o ar ali, aquela camada de ar próxima de você parada, ela vai se esquentando naturalmente. Então, se você conseguir trocar essa camada de ar, você consegue sentir mais tranquilo. Um surto também é a mesma justificativa de primeiros socorros, de tipo assim, em caso de queimadura, você colocar a região queimada em água corrente, e não só encher uma bacia com água, colocar a mão e tal. Também. Ali a questão da queimadura é complicada, porque ali você tem muitos problemas acontecendo, cara. Mas aí, pensando nessa ideia do calor, para você tentar diminuir a temperatura da região para não continuar queimando, seria o mesmo princípio. Se botar em água corrente. E além do que, você tem a desidratação celular, né? E essa desidratação é um grande problema da queimadura. As células vão perdendo muita água, então você precisa deixar um sistema molhado ali por muito tempo para você não ter essa perda de água tão significativa ali, para você não ter mais danos, digamos assim. A ferida da queimadura, se eu não estou enganado, ela é a mais agressiva ao corpo humano, por conta de todo esse processo. Ela é mais agressiva do que um corte, do que qualquer outro tipo de ferida que você tiver, por conta dessa desidratação excessiva ali das células. Isso não é regenerativo, sacou? Mas a ideia é por aí sim, o Edson. Beleza. Então vamos lá, galera. A ideia então aqui é o seguinte, ó. Eu vou escrever mais ou menos a ideia, depois a gente dá uma pincelada. Então, o calor, lembrem que o calor está associado a sempre a troca energética daquele esquema.
o mais quente cede calor por mais frio. Então, se o ambiente está mais quente, ele entrega calor para o sistema. Agora, se o sistema está mais quente, ele libera calor para o ambiente. Beleza? Esse é o princípio da termodinâmica. O calor ele vai do mais quente para o mais frio, claro que de maneira espontânea, né? Você pode forçar isso, mas de maneira espontânea, ele vai do mais quente para o mais frio. Aí, quando esse calor ele passa pela fronteira entre os sistemas, né, entre o ambiente e o sistema que você está lá desenvolvendo, aí esse calor ele pode ser transformado em outras coisas. Né? E aí a ideia é essa. O calor, então, é trocado por um sistema. Trocado por um sistema e sua vizinhança, vamos botar assim, porque tem que trocar com alguém, né? E sua vizinhança. Faltou. Caraca, como é que escreve isso? Ah, sim, né? Vizinhança. Renata, corrige aí para nós. Tá achando errado isso. Tem um N ali, vizinhança. Mas depois não tem um C cedilha, porque depois do C cedilha não tem S. Ou não tem. Depois do N não tem C cedilha. Por que não? Não? Não. Peraí. Depois do N tem que ter um S. Caraca, tem mesmo. Tá certo, sim. Véi. É o M que tem que ser com P e B, mas eu acho que o N é de boa. Viajei. Os efeitos da quarentena, cara. Parar de ler isso. Valeu. Mas isso não é desculpa. Tá? A gente é físico, mas a gente tem que saber português. Vizinhança pode ser transformada Caraca, que bug, hein? Transformada. Esse calor, então, ele vai ser transformado pelo sistema, tá? Em trabalho. E energia interna. Então, a moral da história é simplesmente essa. Aí a ideia é o seguinte, ó, vocês têm aqui um... Deixa eu pegar uma figurinha. O livro do Young, ele é muito bom com figurinhas. Ele tem as figurinhas muito bem feitinhas. Então, o que você tem aí? Você tem um sistema. Galera, esse sistema pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser um motor de gasolina, pode ser o seu corpo, pode ser um ventilador, cara, qualquer coisa. Existe o ambiente e existem as fronteiras do seu sistema. O calor que entra no seu sistema, isso só acontece porque a temperatura do lado de fora, da vizinhança, por exemplo, ela é maior que a temperatura do sistema. E aí o sistema absorve essa quantidade de energia, nesse caso o calor ele é positivo. Aí esse sistema pega esse calor e pode fazer duas coisas com ele. Realizar trabalho, né? Expansão, por exemplo. E aí, se ele conseguir pegar todo o calor e transformar em trabalho, ótimo. Aí ele não esquenta, né? Porque ele não tem aumento de energia interna. Nem esquentar. A gente está pensando no gás ideal, mas, por exemplo, quando você fala da água fervendo, não é um gás ideal
mas o calor que entra no sistema, o que acontece? A água fervendo, ela pega essa energia e transforma em energia interna, só que aí ela vai aumentar a energia de vibração e de ligação ali das moléculas. Isso pode quebrar, né, a ligação das moléculas e fazer a água se transformar em vapor. Tudo bem? Mas quando você pensa só em gás, aí não. A energia entrou. Se não houve aquecimento, é porque não houve variação da energia interna. Isso no gás ideal. Beleza? E aí, então, o calor vai todo para o trabalho. Isso quer dizer que sempre pode ter um resquício de variação de energia interna dentro do sistema. Beleza? Se não houver aquecimento, não vai ter essa variação. Agora, eu posso ter o contrário também. Eu posso ter o calor liberando o sistema, ou o sistema liberando calor para fora. Nesse caso, a temperatura da vizinhança ela é menor do que a temperatura do sistema, certinho? E aí você pode ter o calor saindo, por quê? Porque o seu gás está sendo comprimido. Tudo bem? Tudo isso pode acontecer, né, pelo seu ambiente, e aí você também vai ter aqui uma variação da energia interna. Essa variação da energia interna pode ser ou positiva ou negativa, depende se o sistema esfria ou esquenta, tá bom? Isso por um gás ideal. Bom, conservação da energia, galera, pura e simples. O calor que chega tem que ser igual ao trabalho realizado mais variação da energia interna. Simples conservação da energia, tá bom? Vamos aqui anotar quem são esses caras. Aqui é a variação da energia interna. Variação da energia interna. Esse bichinho aqui é o trabalho, né? E esse cara aqui é o calor trocado. Calor trocado. Muito bem. Agora, sempre que for necessário, a gente pode fazer variações infinitesimais, tá? Porque lembrem que na natureza, dificilmente a gente consegue ver a natureza variando como um todo, assim. A gente faz ela variar através de pequenas variações infinitesimais e depois a gente integra essas variações para a gente conseguir ter uma resposta geral. Não dá para a gente pegar só a variação grandona, né? Isso quer dizer o seguinte: para variações infinitesimais, eu vou escrever que a quantidade de calor infinitesimal de Q, isso vai estar associado a uma variação infinitesimal de trabalho sendo realizado, mais uma quantidade de energia interna infinitesimal sendo variada. Deu. Tudo bem? Simples assim. Deixa eu colocar esse cara de vermelho, porque ele é importante para a gente. Beleza. E daí para frente, galera, agora é o seguinte, é a gente trabalhar com esta equação todos os processos cíclicos, né? Ou todos os processos gasosos. Esses processos gasosos, eu vou chamar de transformações gasosas, tá? Não sei se eu consigo falar todos hoje, mas vamos caminhar.
Então, vou chamar aqui, ó, transformações Galois. E a primeira vai ser o processo que a gente chama de processo cíclico. Opa. Processo cíclico. O que é um processo cíclico? É você fazer o gás sair de um estado inicial, passar por vários estados intermediários e, no fim, voltar ao seu estado inicial. Então, no final do processo, ele volta para a mesma pressão, para o mesmo volume e para a mesma temperatura, mesmo que tenha passado por vários estados diferentes no meio do caminho. Beleza? Isso a gente chama de processo cíclico. Então, vamos escrever isso aqui, ó. Após passar por vários estados intermediários, o sistema, né? O sistema retorna ao estado inicial. Que beleza essa zoada, hein? Ao estado inicial. Como assim? Bom, num gráfico da pressão pelo volume, a gente pode fazer isso aqui, ó. Então, imagine o seguinte, galera. No gráfico do lado esquerdo, eu vou falar, então, que o estado inicial é esse estado aqui, ó, estado 1. Beleza? Aí o seu gás, ele vai fazer uma transformação onde ele vai passar por vários estados. Um estado 2, por exemplo, depois um estado 3. De maneira que ele vai fazer isso, por exemplo, no sentido horário. Então, ele fez aí o caminho 1, 2, 3. Esse caminho 1, 2, 3 indica para a gente um ciclo no sentido horário. Então, vou botar aqui, ó, um ciclo no sentido horário. O que aconteceu? Quando ele foi de 1 para 2, ele expandiu, né? Quando ele foi de 2 para 3, não tem trabalho. Mas quando ele volta de 3 para 1, ele comprimiu. Então, ele tem um trabalho realizado positivamente na ida e um trabalho negativo na volta. Quando você soma o trabalho de todo o processo, você vai acabar somando o valor da ida e subtraindo o valor da volta. Isso, galera, te dá um trabalho total sendo a área deste gráfico aqui, ó. Beleza? Então, essa área representa para você o trabalho. Numericamente igual à área. Só que percebam, nesse caso, qual dos trabalhos acontece com maiores pressões? O trabalho da ida ou o trabalho da volta?
Percebam que o trabalho da ida, ele acontece com a curva de cima. E o trabalho da volta acontece com a curva de baixo, né, o de 3 para 1. Isso quer dizer que o trabalho da ida, ele tem um valor maior, porque tem pressões maiores, do que o trabalho da volta. Isso quer dizer que, no final das contas, galera, o trabalho total aí vai ser positivo. Então, no sentido horário, nós temos um ciclo de trabalho positivo. Agora, analise o sentido anti-horário, por exemplo. Então, eu vou botar aqui, ó, sentido anti-horário. Vou fazer a mesma historinha. Eu tenho um estado 1, um estado 2. Só que eu vou botar na ordem agora, tá? Nós vamos fazer no sentido anti-horário, então agora esse aqui é o estado 2, esse aqui é o estado 3. Então ele vai fazer isto. Tá? Tá? Tá. Ele vai fazer isso. Percebam que agora a ida, que é de 1 para 2, acontece com pressões baixas. E a volta, que é de 2 para 3, acontece com pressões altas. E a volta é uma compressão. Então, o trabalho da volta ganha numericamente do trabalho da ida. Certo? De qualquer maneira, o que nós temos aqui, ó, é uma área que sobra interna, que é o gráfico. Olha que beleza. Então, essa área também vai ser numericamente igual ao trabalho. Por que numericamente igual? Numericamente igual é pelo motivo, galera, do trabalho e área serem de unidades diferentes, né, pô? A área, ela é em unidades de metros quadrados no sistema internacional. E o trabalho é em joules no sistema internacional. Então, quando você iguala coisas que não são de mesma unidade, você está cometendo um equívoco, no mínimo. Né? Eu não posso falar que 3 bananas são iguais a 3 laranjas. Isso não faz sentido. Porém, o número 3 é igual ao número 3. Então, o número do trabalho é igual ao número da área. É por isso que a gente fala que eles são numericamente iguais. E, nesse caso, o trabalho vai ser negativo. Certo? Porque o trabalho da volta, ou seja, da compressão, ganha do trabalho da ida. Pode crer, galera? E percebam que se o seu gás ele volta para o mesmo estado, então ele volta para a mesma pressão, para o mesmo volume e para a mesma temperatura. Se ele volta para a mesma pressão, para o mesmo volume e para a mesma temperatura, a energia interna do gás ideal, ela só depende da temperatura. Então, se a temperatura no final de tudo não mudou, é porque a energia interna também não mudou. Então, nós vamos ter uma variação da energia interna num ciclo sempre igual a zero. Sempre igual a zero. Porque você voltou para a mesma temperatura. Faz sentido, né? E se você olhar para a primeira lei da termodinâmica, olha aí. Se o ΔU é zero, isso quer dizer que o calor ele vai ser igual ao trabalho. Ele vai ser igual ao trabalho. Pode crer? Então, se você tiver um trabalho no sentido horário, quer dizer que o sistema está ganhando calor, porque o trabalho é positivo, logo o calor é positivo. Agora, se você tiver o trabalho, né, processo cíclico no sentido anti-horário, isso quer dizer que o trabalho é negativo, mas como o trabalho é igual ao calor, o calor também é negativo. Então, isso faz com que o seu sistema ceda calor. Beleza? O lado direito aí, galera, o sentido anti-horário, ele é, por exemplo, o trabalho da sua geladeira. A sua geladeira, ela realiza trabalho negativo.
Tá bom? Por isso que ela libera calor através daquele trenzinho lá, porque ele está pegando ele está cedendo calor para fora do sistema, ele não absorve calor, ele joga calor para fora porque ele está pegando o calor de dentro dos alimentos e jogando para o ambiente, tá bom? Para isso precisa de um que a gente chama compressor, porque ele tem um trabalho da volta da compressão mais intenso que o trabalho da ida, beleza? Isso faz um trabalho negativo. Belezinha? Esse é o processo cíclico. O outro processo, qualquer dúvida vocês me interrompam aí, tá? O outro processo, simples esse aqui. Ara, rapidão. A respeito dos ciclos, tem algum critério para você estabelecer, tipo assim, o ciclo? Porque eu sei que a gente vê mais comum, eu tô olhando, revisando os materiais da UNB, aí tem ciclo de Carnot, que é padrãozinho, ciclo de Otto, aí surgiu um ciclo de Breton, e para algumas questões especial para o vestibular e para o PAS, eles colocam nomes de ciclos novos. Tem algum critério para você estabelecer um novo ciclo? Em termos de estudo ou não? Sim. Esses ciclos mais famosinhos, assim, a gente vai ver isso lá na aula de segunda lei da termodinâmica. Esses ciclos mais famosos, eles são o seguinte. Porque, apesar do calor estar chegando, né, no sistema e você está realizando um trabalho, num ciclo fechado, você tem que perder calor para o ambiente, sempre. Ou você absorve calor do ambiente ou você libera calor para o ambiente. E isso tem uma taxa de eficiência, né, para isso. E os ciclos que trabalham com o maior rendimento possível, que a gente vai ver da segunda lei da termodinâmica, são ciclos importantes. Só que eles se diferem pelo seguinte, por exemplo, você tem ali um ciclo formado por 4 transformações, né? Por exemplo, assim, se uma transformação for, sei lá, isobárica, a outra for isocórica, aí aqui, claro, é isobárica também, e aqui outra isocórica, e esse ciclo produz um rendimento máximo, esse ciclo tem o nome de alguém que desenvolveu ele. Sei lá, acho que esse aqui é o ciclo de Otto, se eu não me engano. Sacou? Agora, se o seu ciclo for, onde ao invés de 2 isocóricas, vocês têm 2 adiabáticas, assim, ó. Aí você tem o ciclo diesel. Se você tem 2 isotérmicas com 2 adiabáticas, por exemplo, aí é o ciclo de Carnot. Entendeu? Aí o nome vai mudando pela pessoa que desenvolveu o ciclo, mas todos eles têm em comum o fato de ter rendimento máximo. Beleza? A gente vai ver isso lá na frente. Por isso que eles são importantes. Você tem o ciclo de Stirling também. Você pode ter ciclos com 3 transformações e não apenas 4. Então, tudo isso vai mudar. E aí o cara que foi desenvolvendo, ele vai recebendo o nome de homenagem. Tudo bem, Edson? Beleza. Achei que era só pouquinho, que era só, tipo, 3 no máximo, mas ok. Não, isso é o chamado ciclo de 4 tempos. Os motores, eles são todos 4 tempos hoje, né? São 4 transformações. Os motores mais simples, por exemplo, motor de... se eu não me engano, alguns motores de moto, acho que todos os motores de moto, eles são motores de 2 tempos. Ele tem a ida e tem a volta. Né? Por isso que, inclusive, o óleo é diferente. Porque a lubrificação ali, ela é um pouco diferente. Você pode misturar, inclusive, o óleo com a gasolina nesse tipo de motor aqui. Alguns motores de teco-teco são assim, tá? Aqueles aeromodelismo também são assim. Então, você tem vários tipos de motores. Tem um motor de 3 tempos, cara, que ele tem, inclusive, a Ford, ela tem um motor de 3 tempos, que é tipo esse que tinha lá no gráfico para trás, né? Coisas assim, motor de 3 tempos. Então, a simulação de como que funciona esse motor no YouTube. Depois eu vou ver se eu procuro, quando a gente falar de motores, eu vou ver se eu acho essas simulações e mostro para vocês. São bem legais. Tá bom? Mas tem vários tipos de motores de ciclos, tá, Edson? Tem de 2 tempos, tem de 3 tempos, tem de 4 tempos. Eu não sei se tem um de mais. Se tiver, eu não sei se eles são muito eficientes, né? Mas, enfim, pode ser que aí a engenharia vá melhorando e tendo motores mais complexos.
Mas esses são pelo menos os que eu conheço. Beleza. Legal, né? Interessante. Tem alguma... na própria internet, se você procurar, você tem como que é, por exemplo, o motor da gasolina. São 4 tempos. Cada tempo tem ali a sua transformação. E aí depois se fecha o ciclo e libera calor libera trabalho, né, para o sistema para fazer a roda rodar. Mas é Aí, bem legal. ignorância minha, você comentou aí o ciclo de diesel. Diesel é o nome da pessoa mesmo? É o nome da pessoa mesmo. É o mesmo que aí deu nome ao combustível também ou não? Justo. Tá Curioso. mesmo, cara. E o diesel, ele é tão cabuloso que ele não precisa da ignição, da centelha da vela para poder... Se eu não me engano, eu já ouvi dizer que por isso que seguro de caminhão é caro, porque os caminhões a diesel, você consegue fazer ele pegar no tranco sem ter que girar a chave. Mas o povo fala que motor a diesel não é interessante você forçar o tranco. Quando você força o tranco, você prejudica muito mais. Muito. Mas é o cara que está assaltando, ele não está preocupado com isso, né? Ele quer só levar. Eu vou preocupar porque minha família inteira trabalha com transporte escolar, então, tipo, carro a Ah, diesel é o que há. pode crer. E carro a diesel é sempre o carro que dá menos manutenção, né? Mas quando dá, o motor, por exemplo, você funde um motor de uma van, de uma Mercedesinhas, é uns de 8 mil a 18 conto. Que beleza. E aqui em E Brasília você só professor, tem 3 lojas que fazem. já viu carro a diesel automático? O problema que dá? Se eu já vi? Depois você procura o problema com carro a diesel com turbo automático. Começa a entrar o fluido do motor dentro dos pistões. E aí, como é óleo, ele esquema como se fosse diesel e o motor dispara. Tá. Só que parar quando acabar todo o óleo do motor, o motor vai estar quente, porque não vai ter mais óleo para resfriar o motor. E pronto, acabou com o motor do carro. Nossa, isso eu nunca vi não, cara. Viagem. Isso aí, quem estuda muito isso é a galera da engenharia mecânica, viu? A galera acha que engenharia mecânica estuda mais sistemas mecânicos. Os caras estudam isso aqui, ó, é termodinâmica pura. Por isso que tem muita gente que fica meio puto aqui em Brasília, porque Brasília não tem indústria, né? Então o cara vai trabalhar com ar-condicionado, que é onde dá dinheiro. Enfim, vamos voltar. O gás se expande, ó. Expansão livre, galera, é o seguinte. Pensa na ideia. A expansão é livre. É porque o gás está se expandindo e ele não está encontrando resistência para se expandir. Ou seja, ele está indo para um ambiente vazio. Sacou? Nessa de não ter resistência para se expandir, a gente diz então que ele não consegue empurrar nada. Se ele não empurra nada, é porque ele não está realizando um trabalho. Apesar de estar fazendo uma expansão. Mas como ele não está empurrando nada, ele está fazendo uma expansão contra o vácuo, por exemplo, então ele não está realizando nenhum trabalho. Então a ideia aqui é assim, ó, o gás se expande. Se expande sem realizar trabalho. Sem realizar trabalho. E sem também trocar calor com o meio externo, tá? E sem trocar calor com o meio externo. Como que é isso? Imagine um sistema assim, ó. A gente já inclusive fez na prova
nessa segunda prova, uma coisa parecida com isso aqui, ó. Imagina que vocês têm aí 2 recipientes, isolados termicamente do meio externo, beleza? Num recipiente você tem um gás armazenado, no outro recipiente você tem nada, você tem um vácuo ali envolvido. Certo? E aí você tem uma válvula que separa os 2 ambientes. Quando você abre a válvula, este gás que está aqui dentro, ele vai começar a ocupar o espaço do vácuo. Só que ele vai se expandindo aqui, ó, sem encontrar resistência nenhuma. Então, o seu gás, ele não está empurrando nada. Ele está apenas ocupando um espaço que antes era vazio, por uma questão do gás ser livre, né? Para ele conseguir se locomover. Nesse caso, galera, não tem troca de calor com o ambiente do lado de fora. Então, calor é 0. Não tem trabalho sendo realizado, ok? E se esses 2 caras são 0, pela primeira lei da termodinâmica, a consequência é que o ΔU também é 0. Ou seja, ele se expande, não realiza trabalho, mas a temperatura não muda. Por quê? Porque a agitação ali interna das moléculas permaneceu a mesma, ela só está ocupando agora um outro espaço. É óbvio que, se o volume mudou, quem vai mudar? A pressão, certo? A pressão vai mudar. Vai cair, no caso, né? Mas a temperatura, ela não vai variar. Então, conclusão, a temperatura não muda. Rara? Opa. Mas como assim que a temperatura não muda no sistema total ou só de um lado? No sistema todo. Mas sabe, de um lado só vai mudar, né? Porque tá tirando matéria de um lado, botando no outro. Ah, não, mas aí quando você considera o sistema só a parte que tem molécula. O outro ele não existe, digamos assim. Tudo bem? Então a temperatura, você fala, a temperatura inicial é a temperatura daqui. E aí a temperatura final, aí é a temperatura final dos 2 juntos. Tudo bem? Porque... Tomar, né? Oi? É porque é meio complicado isso aí, porque tipo assim, diminuiu a matéria de um lado, diminuiu a pressão. Isso. Só que a temperatura, se estiver atrelada à velocidade, vai continuar mesmo que conserva, né? Uhum. Mas a pressão também abaixou. Isso. Ah, mas aí deu problema, deu, né? Não, porque você pode ter uma transformação isotérmica. E a transformação isotérmica, ela é dada por essa relação aqui, ó. P1V1 é igual a P2V2, sem problema algum. Você tem o volume crescendo, pressão caindo. É óbvio que nós aqui estamos falando de um gás ideal, né? Então, por exemplo, nós não estamos levando em consideração a energia entre as moléculas, potencial ali de atração ou repulsão. É óbvio que quando você faz uma expansão livre, as moléculas elas vão ficar mais distantes umas das outras, e se elas tiverem energia de interação, a energia interna vai diminuir, certamente. Né? Agora, no nosso modelo de gás ideal, não. Captei agora, captei. Só que é preciso tomar cuidado. Uma coisa é quando tem um modelo, outra coisa é quando você tem um gás real. Aí você tem outras consequências acontecendo. Então, meio que tem uma geladeira dentro de um quarto, ela não funcionaria como uma geladeira, né? Fechado. Vamos uma geladeira, fala de novo. Assim, a gente fecha um sistema e coloca uma geladeira lá dentro. Como ela vai tirar energia do que está dentro dela e jogar para fora, meio que ela não vai fazer meio que nada, né? É igual, por exemplo, você fala assim, pô, tá quente hoje, né, velho? Então eu vou abrir a geladeira da minha cozinha, fechar a porta da cozinha e ficar dentro da cozinha. Porque a geladeira vai esfriar a cozinha toda.
Fazer ela de ar-condicionado. Usar ela de ar-condicionado. Não vai dar conta, porque ela, ao mesmo tempo que ela tira energia do sistema, ela joga energia para o sistema. Então, se você não isolar ela não trabalha. Né? Ela acaba entrando num ciclo ali sem utilidade. Dá pra você fazer o teste experimental aí, Rara? É por isso que todo ar-condicionado, cara, tem que ter a saída do ar quente. Tem gente que acha que o split é você colocar na parede lá e tá tudo bonitinho. Não existe isso, cara. O ar-condicionado de parede, você tem que pensar que tem que ter uma mangueira que vai jogar ar quente para fora. Se você não tiver lugar para botar essa mangueira, você tem que quebrar a parede e botar essa mangueira para fora de sua casa. Sacou? Por quê? Porque ele tem que tirar energia de um lugar e tem que jogar para outro. Não adianta. Não existe mágica nessa história. Então, todo ar-condicionado tem que ter uma saída de ar quente. Se você coloca a saída de ar quente no mesmo ambiente que ele está resfriando, é a geladeira funcionando com a porta aberta. Show, né? Show. Se eu te chamar pra vir aqui no condomínio, você vai querer morrer. Foi. Ué, porque o que mais tem é a galera que coloca a saída do ar-condicionado pra uma micro sacada que a gente tem aqui, só que colocou vidro fechando a sacada. Então meio que expandiu o ambiente, só que você joga a saída do ar-condicionado pro mesmo ambiente. Não sei se faz sentido pra você. É como se você pegasse tipo a sacada, eu joguei pra sacada. Só que eu fechei a sacada inteira com vidro. Tipo, pra não Que legal. sacada, tal, só que aí eu tô colocando a saída do ar no mesmo ambiente. Caraca, essa sacada vai ficar quente, velho. E não é um só apartamento, não. Eu conto aqui só do meu bloco uns 8. Isso aí é falta de alguém que manja dos Paranauê aí para acompanhar o processo. Então é meio que fazer um ar-condicionado de ventiladora. Tipo isso. Só que a saída do ar é muito quente, velho. Eu não sei se você já viu, mas é muito quente. Se você esperar um tempão ali, aquela coisa esquenta mais do que esfria. Não é legal. Agora a pergunta, por que o ar-condicionado pinga água? O quê? Por que pinga água? É porque ele condensa a água do ar, não? Isso. Ele condensa porque a parte dele de dentro lá fica muito frio. E aí ele vai condensando a água. Por isso que diz que o ar-condicionado, ele resseca o ar. Né, do ar interno que ele está ali produzindo. Porque ele está pegando aquele ar, aquela água que está ali espalhada no ar, vai condensando e vai jogando fora. Mas tem lugares que não dá para sobreviver sem esse cara. Então aí, processo isocórico, senhores. Ou isovolumétrico ou isométrico, tá? São as 3 formas de você falar isso aqui. E aí a gente começa a entrar no ramo mais interessante, ó. Aqui eu tenho um volume constante, é tipo a panela de pressão. Beleza? Se o volume é constante, a consequência é não há realização de trabalho nem sobre o sistema e nem pelo sistema. Não há realização de trabalho e aí, matematicamente, a situação é assim, né? Se o trabalho é 0, porque o volume é constante, a consequência termodinâmica disso, quando você olhar para a primeira lei, deixa eu botar a primeira lei aqui em cima, ó. Calor é igual a trabalho mais ΔU. Se o trabalho é 0, esse cara aqui é 0. O que isso implica? Que todo o calor trocado, ele vai ser
todo ele transformado em energia interna, 100%. Ou para mais ou para menos, né? Se você estiver esquentando, aí você está absorvendo calor. Se você estiver esfriando, você está cedendo calor. Só que aí, a gente vai misturar um pouquinho as coisas agora, olha só. Eu sei, galera, que à medida que eu jogo calor e o sistema esquenta, a gente pode pensar aí que tem um calor sensível acontecendo. Esse calor sensível, ele tem, então, atrelado a ele, um calor específico para o gás. Então, à medida que o calor entra e o gás esquenta, tem um calor específico atrelado a esse gás. E aí a gente pode escrever a ideia do seguinte: o calor pode ser escrito por, pode ser escrito por. Aí vocês vão de lembrar que o calor, lembra do Q igual a MC delta T? Pois é, só que aqui, como a gente está lidando com gás, eu vou, ao invés de escrever M, eu vou escrever número de mols, a gente já fez isso. Vou escrever um CV aqui, vezes o delta T. O que é esse CV, galera? É o calor específico. Mas como ele está sendo calculado quando uma transformação isocórica acontece, então nós vamos chamar esse calor específico de calor específico a volume constante. Tá bom? E como eu estou multiplicando pelo número de mols aí, então esse calor específico, ele na verdade é o calor molar. Lembra que o calor específico, ele é dado por grama, graus Celsius por grama. Caloria grama, né? Caraca, vai tô invertendo tudo. É caloria, foi mal. Por grama, graus Celsius. Beleza? No calor molar, você não está fornecendo isso por grama. Ao invés de você fornecer por grama, você fornece por mol. Essa é a única diferença, tá bom? Então, esse N aí é o número de mols. E o CV, nós vamos batizar ele de calor molar do gás, né? Calor molar a volume constante. Maravilha? Sem problema aí, né? Então, assim, logo, a gente pode reescrever a equação ali do calor lá em cima, se o calor é igual se o calor é igual ao ΔU, mas o calor é NCV ΔT, então eu posso escrever que o ΔU vai ser igual a NCV ΔT. Né? Então, o calor é igual ao ΔU. Essa equação eu vou chamar de 1, tá? Que a gente vai usar ela mais lá na frente, jázinho. Tudo bem aí, galera? Então, eu posso calcular a variação da energia interna através do calor. E o calor é dado pelo MC ΔT aí, MCV ΔT. Isso é uma transformação isocórica. Agora, bora fazer uma transformação isobárica e vamos comparar os resultados. Então, 1, 2, 3, agora é o 4. Então, o processo isobárico. Aqui vocês já sabem que a pressão é constante.
A pressão é constante. E aí você não tem restrição para acontecer nada. Tipo aqui, ó, o calor pode chegar, pode sair. E de acordo com a primeira lei da termodinâmica, ele pode ser convertido em trabalho, porque pode ter expansão, não tem problema, a pressão é constante apenas, e pode rolar aquecimento. Então, a nossa primeira lei da termodinâmica, ela fica intocável. Os 3 bichinhos aí aparecem, né? Só que, se o gás está esquentando, então eu também tenho um calor sensível acontecendo aí. Né? E aí eu posso dizer que a troca, fazendo analogia lá com a do passado, eu posso escrever que a troca de calor caraca, escorregando aqui a caneta. Troca de calor é dada por então, eu vou chamar agora o calor de número de mols, um calor específico a pressão constante, ΔT. Aí você pode se perguntar assim, uai, professor, então é diferente você fazer um aquecimento, por exemplo, isobárico ou isovolumétrico? Sim, é diferente, galera. E eu vou mostrar por que é diferente agora. Ó. Esse CP aqui vai ser o nosso calor molar. A pressão constante. São diferentes? São. Pressão. Pensa comigo. Se você pegar o mesmo gás, com a mesma temperatura inicial, e submeter ele a 2 processos diferentes, você vai entregar a mesma quantidade de calor para os dois, a mesma amostra do mesmo gás, na verdade 2 amostras diferentes com a mesma quantidade, com a mesma temperatura. Na amostra 1, você vai jogar uma quantidade de calor e aí você vai fazer ela evoluir através de um processo isobárico. No processo isobárico, ó, então esse aqui é a amostra 1. O calor é igual a trabalho mais ΔU. Depois, na outra amostra, você vai fazer um processo isocórico. Você vai mandar a mesma quantidade de calor, porém, agora a transformação é isocórica. Então, o trabalho é 0, sendo tudo igual a ΔU. Eu estou mandando a mesma quantidade de calor para o mesmo gás. Pergunto, qual das 2 situações o gás vai produzir um maior aquecimento? Alguém pode me dizer? A 2? Segunda, né? Por quê? Porque todo o calor vai ser convertido em energia interna, né? Perfeito. Todo calor... Exatamente. Todo o calor aqui vai para a energia interna, e aqui não. Aqui o calor ele vai ser dividido entre trabalho e energia interna. Então, na segunda, nós temos um aquecimento maior para o mesmo gás, recebendo o mesmo calor. E aí, galera, a ideia é, se o calor ele está associado a um calor específico, vocês concordam comigo que, então, se num tipo de transformação tem mais facilidade de aquecimento do que em outra, é porque os calores específicos são diferentes, né? Em qual dificuldade tem mais... em qual situação tem mais dificuldade de aquecimento? Na primeira, certo? Isto quer dizer que o calor específico à pressão constante, ele vai ser maior que o calor específico a volume constante. E eu vou mostrar isso agora, por que isso acontece de maneira matemática. Então, ó, o CP é o calor molar à pressão constante. Se a transformação é isobárica, o nosso trabalho
o nosso trabalho é... Aí vocês vão lembrar do trabalho. Se a transformação é isobárica, lembra que o trabalho é integral de PDV? Só que se a pressão é constante, a pressão sai da integral, e a integral de dV é o próprio ΔV, né? Então, trabalho é P ΔV. E a gente viu também em uma das aulas passadas aí, eu não lembro se foi a última, que usando aquela equação PV é igual a nRT, eu posso trocar isso por N R delta T. Né? A gente fez isso aí em algum lugar para trás. Vamos substituir tudo? Portanto, olha para a equação da primeira lei aqui, ó. No lugar do calor, vai entrar MCP delta T. No lugar do trabalho, vai entrar NR delta T. E a energia interna, eu vou deixar aqui por enquanto, que eu vou fazer umas considerações com ela. Então, vocês estão vendo que eu só substituí ali, ó. No lugar do calor, eu coloquei o NC delta T. No lugar do trabalho, botei o NR delta T. E o delta U, eu vou substituir pela expressão 1. Mas primeiro a gente precisa explicar que eu vou utilizar o mesmo gás, né? Partindo do mesmo estado inicial, porque senão a gente fica sem coesão aqui. Então, vou fazer um texto rapidinho, galera. Só para depois, quando vocês forem estudar, vocês vão ter isso aqui em PDF, vocês entenderem legal o que aconteceu. Então, olha só. Se o mesmo gás... Rapidinho, aguenta aí. Se o mesmo gás... ideal, né? For submetido à mesma variação de temperatura, só que em dois processos distintos, tá? Em dois processos distintos, um isocórico e outro isobárico. Um isocórico e outro isobárico, lógico, partindo do mesmo estado inicial, né? Partindo do mesmo estado inicial, então a gente pode substituir aquela equação 1 nessa equação que eu vou chamar de 2. Então, vou botar um nome aqui, ó. 2. Ou seja, eu vou colocar aquele ΔU aqui dentro. Podemos. E fica amarradinho. Podemos substituir
a equação 1. Caraca, de 11,5. Na 2. De forma que então, olha só. A equação 2 está aqui. Eu vou repetir ela. N Cp delta T é igual a N R delta T mais o delta U. Eu vou pegar daqui da equação 1. Né? Porque eu estou fazendo a transformação isobárica, a isocórica aqui, e estou submetendo ele a uma variação de temperatura igual àquela lá do outro estado. E é o mesmo gás, o mesmo número de mols. Então, eu posso escrever aqui NCV delta T. Pronto. E aí, ó, se você cancelar os termos comuns, N com N com N, delta T, porque é o mesmo, né? A gente encontra uma relação entre os dois calores. O calor a pressão constante, ele corresponde ao calor a volume constante, mais a constante universal dos gases. Olha que doideira, cara. Então, eles estão atrelados através desse Rzão. E isso me leva à condição de que o Cp ele é sempre maior do que o Cv. Sempre. Beleza? Por quê? Porque é mais difícil esquentar um gás mantendo a pressão constante do que a volume constante. Essa é a grande, o grande resumo, né? A grande parada dessa brincadeira aqui. Bom, vou finalizar rapidinho. Seguinte maneira, ó. Além disso, sabemos que, lá da aula passada, para um gás monoatômico, vocês vão lembrar que o ΔU, ele corresponde, vou botar aqui, ó, 3 meios de NR delta T. Beleza? Isso era aí a média da energia cinética, né, das moléculas ali do caminho. Era NKT, Nzão KT, que virou NR delta T. Então, se você voltar esse resultado na equação 1, substituindo, vou botar aqui, ó, então, da equação 1, o que é a equação 1? Eu vou trocar o ΔU pelo NCV ΔT e vou jogar aí dentro. E aí a gente vai ficar assim, ó, deixa eu mudar de slide. NCV ΔT passa a ser igual a 3 meios de NR ΔT. E aí, de novo, corta os termos comuns, ó, N com N, ΔT com ΔT, e a gente chega numa expressão muito importante para o calor a volume constante. CV é igual a 3 meios de R. Isso para um gás, claro, monoatômico. Aí você fala, professor, e se o gás for diatômico, por exemplo? Por exemplo, se o gás for diatômico,
Qual vai ser a diferença? A diferença é que no lugar do ΔU, você vai colocar, ao invés de 3 meios, você vai colocar 5 meios, por conta daqueles graus de liberdade que a gente já conversou. Então, eu posso escrever que para o gás diatômico, o CV, né, se a gente fizer essas brincadeirinhas de novo, o CV vai ser igual a 5 meios de R. Tudo bem, galera? Esse é o calor específico, né, molar a volume constante do gás diatômico. Aí você fala, mas professor, como que funciona isso? Quando as pessoas estavam estudando de uma maneira clássica, chegavam nesses resultados. Só que quando você vai para o laboratório, as coisas não casam tão bem assim, né? Porque dentro de um gás envolve muita coisa. E aí, esse calor específico a volume constante do gás, ele varia com a temperatura, tá bom? Eu vou botar aqui um gráfico só para vocês terem uma noção. Começa a ter efeitos quânticos, por exemplo, com aumento de temperatura. A ideia é o seguinte, quando você está... Isso aqui é um gás hidrogênio, galera. O gás hidrogênio é um gás diatômico, né? São 2 hidrogênios formando uma molécula só. Então, é como se fosse aquele halterzinho lá. Esse gás, a gente fala que esse gás, ele tem um calor específico de 5 meios de R, certo? Só que ele só tem essa ideia de 5 meios de R a uma faixa de temperaturas específica. Porque quando ele está muito frio, olha só, até mais ou menos aqui 50 Kelvin, isso é muito frio. Ele não tem contribuição de rotação. A rotação das moléculas pouco importa. Então, ele se comporta como se fosse um gás monoatômico. As medidas do laboratório mostram isso, certo? Por quê? Porque a energia de rotação, ela não contribui em absolutamente nada. Então, você tem aqui, ó, o calor específico a volume constante, tendo o mesmo valor de um gás monoatômico. Só que a partir desses 50 Kelvin, o bichinho começa a ter, as moléculas começam a ter um poder de rotação maior. E isso vai entrar na contribuição do seu calor específico, porque entra na contribuição da sua energia interna. Né? E aí você começa a ver que a partir daqui, ó, sei lá, 250 para frente, você começa a ter uma grande faixa de moléculas com uma rotação alta. E aí você tem essa contribuição. E percebam que essa faixa aqui, ó, é uma faixa bem grande, velho. É de 250 a 1000. Então, essa faixa é a faixa que está dentro do nosso cotidiano. Até 1000 Kelvin aí, você consegue no laboratório, de maneira até facinha, né? Então, dentro do nosso cotidiano, a gente pode assumir sem problema algum esta fórmula. 5 meios de RT. Mas se você continuar aquecendo gás, aí, cara, você vai aumentar, você vai começar a ter uma interação maior entre os átomos de hidrogênio. Eles, além de ter toda aquela situação de rotação, de translação, eles vão começar a ter ali uma vibração também. Essa vibração ela é explicada quanticamente, tá bom? Porque aí você já está lidando com a interação entre os átomos, e isso começa a fazer contribuição, de maneira que o calor específico ele pula para 7,5 de R sobre 2. Certo? Só que aí a energia é tão grande que você começa a quebrar a ligação das moléculas. Então, você passa a viver num modo de gás ionizado, tá bom? Então, você tem ali uma outra estrutura acontecendo. Então, para os nossos fins, essa faixa aqui, ó, ela tá boa. Tá bom? Por isso que é aquela história, você sempre tem que trabalhar com uma aproximação. Dentro de uma determinada aproximação, por exemplo, no nosso dia a dia, isso aqui funciona perfeitamente bem. Beleza? E aí uma observação, galera. Vou botar aqui em cima, ó. Uma observação. A energia interna, seja do gás monatômico, a energia
de qualquer gás. Vamos ver se eu consigo convencer vocês disso. Claro, gás ideal, né? De qualquer gás é o seguinte. Eu posso representar a energia interna de qualquer gás como sendo mCv vezes a temperatura. Beleza? E a variação disso vai ser mCv delta T. Aí você pode estar falando, professor, mas isso não é só para os processos isovolumétricos? Não. Isso aqui, galera, vai valer, principalmente isso aqui, né? Porque isso aqui é uma transformação. Qualquer processo. Isso por quê, galera? Porque se você pega, por exemplo, o gás monatômico, né? U é igual a 3 meios de nRT. Mas, no gás monatômico, CV é igual a 3 meios de R. Então, se você trocar, vai dar NCV T. Tá bom? Ah, professor, se você tiver um gás diatômico, cara, o gás diatômico, U é igual a 5 meios de nRT. Mais o CV é 5 meios de R. Então, volta a dar NCV delta T. Beleza? Então, eu posso escrever essa equação para qualquer gás, seja monatômico, diatômico, enfim, ideal, tá? Para qualquer gás. E como para o gás ideal só a minha variação da energia interna só depende da temperatura, então eu posso representar por essa equação aqui, ó, sempre, para qualquer processo. Chique. Dúvida, galera? Porra. Diga. Por que a gente não tira a ideia de calor assim e fala só de energia? Calor. Tipo assim, igual aquela lá de cima lá. Qual que seria melhor para dar para o sistema? Calor ou quem iria aquecer mais? Tipo, calor é uma palavra muito estranha. Energia dá para entender assim, relativamente, né? Porque quando você faz os experimentos, Thiago, as pessoas viram que o calor, por exemplo, quando você vai fazendo por exemplo, um processo em um laboratório assim, ó, aqui é a pressão, aqui é o volume. Quando você vai fazendo um processo, sei lá, de 1 para 2, por exemplo, de um volume para uma pressão, diferentes, né, e tal, você tem aí um calor sendo jogado, por exemplo, para o sistema, você está lá entregando essa energia, você está fazendo o sistema absorver uma forma de energia. Toda energia que ultrapassa a fronteira entre o meio externo e o meio interno, isso é chamado de calor, beleza? É uma energia que o sistema está ganhando a mais. Só que, se ele faz esse tipo de processo, então ele vai ter aí um trabalho sendo realizado e um calor sendo ganho. E, obviamente, um ΔU. Agora, se você faz isso no laboratório, isso controlando, tá? Se você controla isso de maneira que você faz uma curva desse tipo, por exemplo, você está passando por estados intermediários diferentes. Isso vai mudar as trocas energéticas? Vai, até certo ponto. Por exemplo, o trabalho vai ser diferente?
Vai. O trabalho vai ser diferente. O calor vai ser diferente? Vai. Você precisa de calor diferente para realizar a mesma transformação. Mas o ΔU, não. O ΔU, laboratorialmente, não depende do processo que você fez. Se você fez o processo pela curva 1 ou pela curva 2, ou por outra curva qualquer, o ΔU é igual. Certo? Por isso que o ΔU, quando ele é definido pela primeira lei da termodinâmica, que é o calor menos o trabalho, ele se torna uma grandeza operacional. Você consegue calcular o ΔU. Por quê? Porque você sabe a quantidade de calor que o seu sistema está ganhando ou perdendo, e você sabe qual é o trabalho sendo realizado. Quando você fala que o calor ele é igual à energia cinética média, isso não é operacional, porque você está no laboratório e você não quer saber as propriedades microscópicas do sistema. Você não está preocupado com isso naquele momento, por exemplo. Você está preocupado com o seguinte, cara, quanto de aumentou a energia dentro do sistema? A energia interna daquele sistema. Aí você pode usar isso, a primeira lei, né? Aí você tem grandezas macroscópicas envolvidas. Você jogou calor, o sistema realizou trabalho, e você consegue, dentro do laboratório, descobrir o que ficou guardado, digamos assim. E isso é o ΔU. Isso é operacional. Isso você consegue calcular. Agora, quando você vai do ponto de vista microscópico, isso pode não ser tão simples. Você vai ter que tirar uma média da energia cinética das moléculas que estão lá dentro, papapá. Dentro do laboratório, você não faz isso. Você não consegue fazer isso. Você consegue fazer com outros aparatos e fazendo mais uma matemática do que um laboratório, porque você não vai ali medir. Você até tem como medir a velocidade usando aquele aparato que eu falei numa das aulas para trás aí. Mas aí é um outro experimento que você não está querendo fazer. Você está querendo medir quanto de energia interna ficou guardado a mais ali dentro. Certo? Dentro daquele experimento que você está fazendo. Porque você quer, por exemplo, desenvolver um motor. Você não está preocupado ali naquele ponto de vista, você não está preocupado com a velocidade das moléculas. Então, você precisa de uma outra equação, ou uma outra forma de cálculo mais operacional ali, mais prática, macroscópica. E aí a primeira lei da termodinâmica, ela é perfeita para isso. É por isso que depois que a termodinâmica foi desenvolvida, as máquinas elas ficaram possíveis, tá? Porque você controla apenas o macro e não o micro. Tá? Mas o calor, você está meio preocupado, meio agoniado com o calor, mas pensa assim, velho. O calor ele é apenas uma energia que ultrapassa a fronteira. Se ela está indo do meio externo para dentro do sistema, essa quantidade de energia que passou é calor. Depois que passou, não é mais calor. Mas enquanto está passando, nós chamamos de calor. Mas depois que ela entrou, aí ela não é mais calor. Aquilo é chamado de trabalho ou energia interna. Depende do que o sistema vai fazer com aquela quantidade de energia que você recebeu. Tudo bem? Então, o calor é só um nome que nós vamos dar a um ganho energético ou uma perda energética do sistema, do ponto de vista da troca do lado de fora com o lado de dentro. É só isso. Depois que trocou, bicho, esquece calor. O calor já não é mais aquilo. O calor, ele agora se transformou em duas outras formas de energia que nós estamos dando esse nome. Trabalho e energia interna. Tudo bem? Faz sentido, mas tipo assim, é porque a gente poderia falar que não seria só energia interna, podia atribuir energia a outras coisas. Mas essas outras coisas que você pode estar pensando, elas estão incluídas na energia interna. Pois é, aí tem essa também, tem o negócio da energia interna. Pois é, olha que coisa engraçada, o trabalho é a variação da energia cinética. Então, mas aí você está pensando de novo no macro, nesse caso. O gás confinado, porque o seu sistema ele é confinado, certo? Se esse seu sistema estiver viajando para a direita, aí você pode falar da energia cinética do sistema. Aí existe um trabalho de alguém jogando esse cara para lá. Mas quando o seu gás está confinado lá no cilindro, parado, a energia interna dele
a energia interna dele, não está associado à energia cinética que todo o conjunto tem viajando, né, para um lado ou para o outro. A gente não está pensando nisso. A gente está pensando apenas no cilindro ali contendo gás. Ponto. É aquilo. Sacou? Então, quando você pega esse cilindro e muda ele de prateleira, você mudou a energia potencial gravitacional? Sim. Você teve uma variação da energia cinética? Sim. Mas nós não estamos atribuindo essas variações à energia de dentro do sistema. Tá bom? Nós estamos atribuindo apenas a energia que tem dentro aquela energia potencial, né, de ligação, a energia das moléculas em si. A energia que está lá, essa energia que está lá, ela é uma energia que pode ser dada de diversas maneiras, porque ali as interações são complexas e muito estranhas. Tá? A gente tira uma média daquilo. E aí a média daquilo é a que a gente chama de energia interna. Tá bom? Por isso que a gente primeiro precisa começar com o gás ideal. Porque o gás ideal é simples. Ele não envolve interação molecular. Ele envolve apenas energia cinética. Então, dali você começa um primeiro passo para estudar os casos mais complexos, né? Depois. Faz sentido, faz sentido. Tudo bem, meu povo? Mais alguma dúvida, galera? Podemos almoçar? Podemos. Podemos e devemos. Vou parar a gravação aqui.